Imagine acordar um dia e descobrir que foi descartado, jogado para morrer em um deserto implacável, pelo seu próprio pai. Essa é a história de Ismael, o filho primogênito de Abraão, que passou de herdeiro para exilado da noite para o dia, sem água, sem comida, sem esperança. Mas quando tudo parecia perdido, algo aconteceu. O que transformou esse menino abandonado em um líder de uma grande nação? O que realmente aconteceu naquele deserto? Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Imagine ser o primogênito de um homem escolhido por Deus, mas acabar abandonado no meio de um deserto, sem nenhuma garantia de sobrevivência. Essa é a história impressionante de Ismael, filho de Abraão, que viu sua vida mudar drasticamente em um único instante. Como você reagiria se tudo o que conhecia fosse tirado de você de maneira tão cruel? Neste vídeo, você vai descobrir como Ismael, um jovem que parecia destinado ao esquecimento, encontrou força na adversidade e fez do deserto o seu lar. Essa narrativa é repleta de reviravoltas, traições e milagres, mostrando como o destino pode tomar rumos inesperados quando tudo parece perdido. Se você quer entender como Ismael superou desafios impossíveis e moldou seu próprio futuro, continue assistindo. E claro, já aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhuma das próximas histórias inspiradoras da Bíblia. Prepare-se para embarcar em uma jornada de dor, resiliência e, acima de tudo, esperança. Essa é uma história que ainda hoje nos ensina valiosas lições sobre fé e superação. Em uma terra distante, vivia um homem chamado Abraão. Ele era um fiel seguidor de Deus, alguém cuja devoção e lealdade eram inquestionáveis. Desde jovem, Abraão acreditava nas promessas divinas que lhe asseguravam que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, conforme os anos se passavam, essa promessa parecia cada vez mais inalcançável. O tempo, sempre implacável, deixava suas marcas em seu rosto e no coração de sua esposa, Sara. Abraão já era um homem idoso, e Sara, que o acompanhara por tantos anos, também sentia o peso da idade. O sonho de segurar um filho nos braços se tornava cada vez mais distante. As noites, antes preenchidas por conversas sobre o futuro, foram sendo substituídas por silêncios carregados de incerteza. No fundo, ambos se perguntavam se ainda havia tempo para que a promessa se concretizasse. Então, em uma noite sob um céu estrelado, Abraão ouviu novamente a voz de Deus, suave como o vento que soprava ao seu redor. A promessa foi reafirmada. Ele teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. Abraão, sem entender completamente os caminhos que o destino estava traçando, permaneceu firme em sua fé. Mas a incerteza sobre quando essa promessa se cumpriria continuava a atormentá-lo. Por outro lado, Sara já não conseguia esconder sua angústia. Cada olhar trocado entre o casal carregava a dor da espera interminável. O tempo parecia estar contra eles, e cada nova ruga em seu rosto era um lembrete cruel disso. À medida que os dias passavam lentamente, Sara começou a arquitetar uma solução desesperada. Certa manhã, enquanto a luz dourada do sol iluminava a tenda, Sara se aproximou de Abraão. Seus olhos, que já haviam testemunhado tantas histórias, agora refletiam inquietação. Com uma voz firme, mas repleta de tristeza, ela disse: Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Tome minha serva Agar. Talvez por meio dela eu consiga formar uma família. Suas palavras eram simples e diretas, mas escondiam um turbilhão de emoções. Sara sabia que estava propondo algo incomum, mas a dor da espera e o desejo de ver a promessa realizada eram maiores. Após um breve momento de hesitação, Abraão aceitou a sugestão de sua esposa, ciente de que essa decisão teria implicações profundas. Agar, a jovem serva egípcia,
Foi chamada e informada de seu novo papel. Sem ter voz na escolha, ela se viu no centro de uma trama que jamais poderia ter imaginado. O que parecia uma solução momentânea, na verdade, deu início a uma série de eventos que mudariam o curso da história para sempre. Dentro da tenda de Agar, o silêncio era denso, quase palpável. A jovem serva, que até então vivia à sombra de seus senhores, agora carregava em seu ventre o filho do grande Abraão. A cada movimento do bebê em seu ventre, a realidade de sua nova posição se tornava mais evidente. Antes apenas uma serva, agora estava ligada diretamente ao destino de uma nação. Com o avançar da gravidez, algo inesperado começou a crescer no coração de Agar. A submissão que antes marcava seu olhar foi dando lugar a um novo sentimento: orgulho. Ela, a serva, estava gerando o filho que Sara nunca conseguiu ter. O destino parecia ter lhe concedido um papel que jamais imaginara ocupar. No entanto, essa mudança não passou despercebida. Sara, que antes via Agar apenas como um meio para um fim, agora percebia a sutil transformação em sua postura. O olhar que antes era humilde, agora carregava uma centelha de altivez, um sinal de que Agar enxergava seu próprio valor. A tensão entre as duas mulheres crescia a cada dia, como uma corda esticada prestes a se romper. O que havia começado como uma solução para um problema se tornava uma fonte de dor e ressentimento. O ar dentro da tenda de Abraão estava carregado de silêncios pesados e olhares evitados. Sara, que um dia oferecera sua serva de bom grado, agora se sentia atormentada por emoções que não conseguia controlar. Cada gesto de Agar, cada mínimo indício de orgulho, inflamava um ressentimento profundo. O peso dessa realidade se transformou em hostilidade. O que antes era um convívio relativamente pacífico se tornou uma disputa silenciosa. Agar, percebendo a frieza e o desprezo crescente de Sara, passou a se sentir sufocada dentro da própria casa. O ambiente se tornara insustentável. A cada dia, a tensão se intensificava, até que Agar não pôde mais suportar. Tomada pelo desespero, ela tomou uma decisão drástica: fugiria. Ainda antes do amanhecer, enquanto todos dormiam, Agar pegou algumas poucas coisas e partiu. O vento frio da madrugada envolvia seu corpo, enquanto seus pés tocavam a areia do deserto. Tudo o que conhecia ficou para trás. Mas o deserto, implacável como sempre, rapidamente mostrou seu lado cruel. A areia quente machucava seus pés, o sol queimava sua pele e a escassez de água transformava sua fuga em uma jornada quase suicida. Seus passos ficavam mais pesados a cada instante, e a força que carregava consigo parecia esvair-se a cada sopro do vento árido. Quando já não podia mais continuar, Agar encontrou um pequeno poço no meio do deserto. Ali, exausta e derrotada, desabou em lágrimas. As lágrimas caíam silenciosas, misturando-se com a poeira do deserto. Sentia-se esquecida, abandonada, sem destino. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio daquele silêncio avassalador, uma voz suave e cheia de autoridade chamou seu nome. Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde está indo? Assustada, ela ergueu o olhar e viu diante de si um ser radiante, um anjo do Senhor. Tremendo, Agar contou tudo. Sua dor, sua fuga, o sofrimento que a levara até aquele lugar. O anjo, com uma voz serena, mas firme, respondeu: volte para sua senhora e se submeta a ela, pois eu multiplicarei seus descendentes de tal forma que serão incontáveis. As palavras soaram pesadas, mas vinham acompanhadas de uma promessa poderosa. Você dará à luz um filho e lhe chamará Ismael, pois o Senhor ouviu seu sofrimento. Agar, ainda com o coração acelerado, sentiu uma onda de paz invadir seu peito. Deus a vira. Deus ouvira seu clamor. Ela não estava sozinha. Com essa nova certeza, levantou-se e retornou para a casa de Abraão.
Sabia que enfrentaria desafios, mas agora carregava consigo uma promessa divina. O filho que crescia dentro dela estava destinado a um grande futuro. E assim, com o ventre carregando a promessa de Deus, Agar caminhou de volta pronta para encarar o que viria. O tempo passou, e finalmente Agar deu à luz um menino. Como havia sido instruída pelo anjo, ela o chamou de Ismael, que significa Deus ouve. O nome era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus havia escutado seu clamor e lhe dado uma promessa. Ismael cresceu forte, saudável e cheio de vida. Durante anos, foi o único filho de Abraão, aquele que carregava sua herança, sua atenção e, para Agar, sua esperança. No entanto, o destino ainda reservava surpresas. O impossível aconteceu. Sara, já em idade avançada, engravidou. A notícia correu rapidamente pelo acampamento, e o riso de incredulidade que um dia tomara conta de seu coração foi substituído pelo riso da alegria. Deus havia cumprido sua promessa. Quando o bebê nasceu, ele recebeu o nome de Isaque, que significa riso. Ele era o filho tão esperado, o herdeiro da promessa, o menino que mostrava que nada é impossível para Deus. Mas, junto com a alegria do nascimento, também surgiram novas tensões. Ismael, agora um jovem cheio de energia, não era mais o único filho de Abraão. O olhar de seu pai, antes voltado apenas para ele, agora se dividia entre ele e o recém-nascido. Os anos se passaram, e a rivalidade entre os dois irmãos crescia em silêncio. Até que um dia, em meio a uma grande celebração pelo desmame de Isaque, algo aparentemente pequeno se tornou o estopim de uma grande mudança. Ismael riu. Para muitos, poderia ter sido apenas um gesto trivial, um riso de brincadeira entre irmãos. Mas para Sara, aquela risada carregava algo mais profundo. Para ela, não era apenas uma brincadeira inocente. Era um lembrete de que Ismael era o primogênito, aquele que poderia desafiar o lugar de Isaque. O coração de Sara se encheu de inquietação. Não poderia permitir que Ismael colocasse em risco o futuro de seu filho. Naquela noite, tomada por uma determinação implacável, Sara procurou Abraão. Sua voz estava firme, mas havia um peso em suas palavras. Expulse essa mulher e seu filho. Ismael não herdará junto com meu filho, Isaque. Abraão sentiu o golpe dessas palavras como uma lâmina afiada. Ismael era seu filho, carne de sua carne, sangue de seu sangue. A ideia de mandá-lo embora rasgava seu coração, mas Sara estava decidida. Para ela, Isaque era o filho da promessa e nada poderia ameaçar seu futuro. Abraão, perturbado, buscou a Deus em oração e Deus respondeu: Não se preocupe com o menino e com sua mãe. Faça o que Sara lhe pede, pois é por meio de Isaque que a sua descendência será chamada. Mas também farei do filho da serva uma grande nação, pois ele é seu descendente. Com o coração pesado, Abraão sabia o que precisava ser feito. Na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente no horizonte, ele preparou um odre de água e um pouco de pão. Entregou-os a Agar e, com o olhar carregado de tristeza, indicou o caminho do deserto. Agar pegou a mão de Ismael e partiu. Nenhuma palavra foi dita, pois nada que pudesse ser dito diminuiria a dor daquela separação. Abraão observou enquanto os dois caminhavam para longe, até que suas figuras desapareceram no horizonte. O deserto, mais uma vez, seria o cenário de uma provação impiedosa. O sol escaldante castigava a areia do deserto, tornando cada passo mais difícil. Agar e Ismael caminhavam sem rumo, com o odre de água esvaziando-se rapidamente. A cada gota que desaparecia, a esperança também se esvaía. Agar sentia o peso da exaustão e do desespero. Seu filho, que antes corria cheio de energia, agora cambaleava de cansaço e sede. Seus lábios estavam rachados, sua respiração ofegante. Até que, sem forças para continuar, Ismael caiu no chão.
O coração de Agar se partiu. Ela não suportava ver seu filho morrer diante de seus olhos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, afastou-se alguns passos e se sentou sob uma árvore ressequida. Não posso vê-lo morrer, sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos enquanto soluçava. O silêncio do deserto parecia zombar de sua dor. Mas, de repente, uma voz ecoou no meio daquela solidão. Agar, por que você chora? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Agar abriu os olhos e viu diante de si um anjo do Senhor. Seu coração, antes sufocado pelo desespero, acelerou-se com um misto de temor e esperança. Levante-se e ajude o menino a se pôr de pé, disse o anjo, pois eu farei dele uma grande nação. E então, como se o próprio deserto tivesse se rendido à promessa divina, Agar viu um poço de água surgir diante dela. Sem hesitar, correu até ele, encheu o odre e deu de beber a Ismael. A vida que parecia se esvair retornou ao menino. O que antes era desespero, agora se transformava em esperança. Agar compreendeu naquele momento que Deus não os havia abandonado. Pelo contrário, ele sempre estivera com eles, ouvindo seu sofrimento e preparando um futuro que ela não podia imaginar. Com o tempo, Ismael cresceu forte e se tornou um guerreiro habilidoso. No deserto, aprendeu a sobreviver, caçar e liderar. Aquele que um dia fora um menino abandonado, agora se tornava um homem de grande força e determinação. E assim, conforme a promessa de Deus, Ismael deu origem a uma grande nação. Seus descendentes se espalharam, tornando-se um povo numeroso e poderoso. Sua história, marcada por dor e superação, continua a ecoar através dos séculos, lembrando-nos de que mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos vê, nos ouve e nunca nos abandona. Talvez, como Ismael, você já tenha enfrentado momentos em que parecia estar sozinho, sem saída. Mas a história dele nos ensina que até no deserto mais árido há esperança. Se essa história te inspirou, compartilhe nos comentários um momento em que você sentiu que Deus ouviu sua oração. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias poderosas da Bíblia.